Fala, nação havaiana, vídeo novo no canal para falar das novas contratações do Avaí, novo técnico depois da saída do Enderson, chegada do Jair Ventura e dois novos jogadores, Léo Reis, ponta do Itabirito e JP, volante do Vasco. Então, dois novos jogadores chegando e antes de começar o vídeo, pedir aquele recadinho básico que todo vídeo tem, deixar o like, se inscrever no canal. Quem puder virar membro do canal, a gente vai estar quase batendo a marca de 200 membros e vai sortear a nova camisa do Avaí para os membros. Então, vamos virar membro aí, só R$ 4,99, ajuda o canal e a gente está sempre dando produtos aí, sorteando coisa para a galera. Estou aqui eu, Felipe Leite, junto do Diego Canhete, iniciar falando do novo treinador do Avaí, o senhor Jair Ventura. Vou botar aqui as estatísticas dele, aqui, Jair Ventura, 46 anos de idade, carioca, filho do Jairzinho, furacão da Copa de 70. Então, é um peso grande para ele, né? O pai é um jogador histórico. Iniciou sua trajetória lá em 2016, no Botafogo. Ele dirigiu alguns jogos também em 2015 na Série B, ano que o Botafogo foi campeão da Série B, mas interinamente. Aí, em 16 ele virou técnico, recebeu a oportunidade, né, aquele treinador interino que fica, e classificou o Botafogo para a Libertadores da América. E em 2017 fez uma grande campanha na Libertadores, chegou até as quartas de final, onde eles foram eliminados para o Grêmio, que foi o campeão. Também chegaram na semifinal da Copa do Brasil e acabaram caindo para o Flamengo. Tinha um estilo de jogo bem reativo, né? Um time mais do contra-ataque aqui no Botafogo. Aí depois passou no Santos, tentou mudar seu estilo, um pouco mais de posse de bola, não deu certo. Aí foi para o Corinthians, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? O time não era muito bom do Corinthians, acabou perdendo a final para o Cruzeiro. Aí foi para o Sport, ficou um ano fora, né, do mercado, 18 para 19 ali, 19 não trabalhou em nenhum lugar, ele chegou no Sport, que brigava para não cair no Campeonato Brasileiro e acabou salvando o Sport do rebaixamento. Aí em 21 continuou no Sport, mas foi demitido. Teve uma passagem aqui pelo estado na Chapecoense, que foi vice-campeã catarinense esse ano para o Avaí. Esse ano também foi vice-campeã catarinense para o Avaí, mas com o Mozart. E o Jair Ventura foi muito mal na Chapecoense, a gente pode ver aqui, ele não venceu nenhuma partida, mas aquele time da Chapecoense também era muito ruim, né? Teve uma vitória só o campeonato todo, fez 15 pontos apenas. Aí ele foi para o Juventude, acabou salvando o Juventude do rebaixamento. Aí ficou mais um pouco o próximo ano, mas foi demitido. E chegou no Goiás em 22, trabalhou com Marquinhos Gabriel. Isso é importante numa campanha de recuperação do Goiás, que salvou do rebaixamento, um time bem reativo, que explorava bastante contra-ataque, um time que tinha uma boa defesa depois que o Jair Ventura chegou. O Marquinhos Gabriel conseguiu jogar titular depois que ele foi contratado do Criciúma no meio da temporada. Então, mais uma temporada de destaque, né? As principais até agora: Botafogo, Sport, Goiás. Aí foi para o Atlético Goianiense, primeira Série B como treinador dele, e conseguiu subir o Atlético Goianiense. Pegou o Atlético Goianiense em 11º, em 19 jogos, venceu 11 partidas, então uma campanha irretocável, né, no Atlético Goianiense. Aí continuou no clube goiano, foi campeão goiano, foi bem até na Copa do Brasil, chegou nas oitavas, mas ele acabou sendo demitido antes. E foi para o Juventude depois, não foi bem, foi demitido, e esse ano estava no Goiás, onde ele não foi bem também, e chegou na semi do Goiano, mas perdeu para o Vila Nova e foi demitido. Então, podemos dar a nossa opinião aí sobre o Jair Ventura, depois de passar um pouco no histórico de carreira dele. Acho que dentro das opções do mercado, acho a mais interessante das que tinham. É um treinador que tem um estilo de jogo um pouco mais reativo, mas em alguns outros clubes conseguiu jogar mais, como no próprio Atlético Goianiense, no Santos tentou jogar mais ofensivo, não deu certo, mas ele sabe se adaptar à equipe que tem. Então isso me agrada de um treinador, que ele vê o que ele tem
à disposição e tenta se adaptar ao time, não ele ter um estilo de jogo pronto e tentar replicar em todos os times. Então isso me agrada do Jair Ventura, um treinador que já foi bem em Série B, conhece a competição, sempre lida a maioria da carreira dele com times com pouco investimento. Então acho que é uma boa contratação do Avaí. Tu, Diego Canhete, o que achou do Jair Ventura? Primeiro, antes de mais nada, aí queria só lembrar a galera de já deixar o like, né, nesse vídeo aqui, já curte o vídeo aí, já compartilha com os amigos, joga nos grupos aí de WhatsApp o link aí, nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas aí. Já se inscreve no canal também, porque muitas pessoas assistem o vídeo, mas ainda não são inscritos no canal. E por apenas R$ 4,99 ao mês, né, por menos de 1 litro de gasolina, você nos dá muito combustível aí para continuar mantendo aí sempre atualizado aí todas as informações com relação ao Avaí, assim como brilhantemente o Felipe Leite já faz na introdução desse vídeo aqui, trazendo toda a carreira, né, do Jair Ventura e dos demais jogadores que nós vamos comentar também. Dado esse recado aí, eu queria também dar minha opinião sobre o Jair Ventura aí. É claro que, assim como tu acabou de falar, né, Felipe, dentro das opções de mercado aí, né, que eu cheguei a ver Humberto Louser, né, que foi ventilado, e também o Jair Ventura. E pensando aqui também, trazendo o histórico junto, né, do Júlio, da gestão do Júlio em si, nesses últimos 4 anos, aí, nessas 4 temporadas, mantém a média de 3 treinadores por ano, né? Então, assim, se for para com um elenco qualificado, qualificando ainda mais esse elenco, aproveitando aí, extraindo tudo que o elenco tem de bom, melhorando os déficits, corrigindo esses déficits que o Avaí ainda apresenta, né, principalmente na parte de meio campo ofensivo, na questão de aproveitamento de gols. Se o objetivo é ir bem a partir de agora, eu acho um brilhante nome, né, dentro das opções de mercado aí, é o nome da vez, né? A bola da vez é o Jair Ventura. O histórico dele aí é um histórico bom, né? Já vem algum tempo aí de bons trabalhos. Claro que teve uma oscilação, teve ano que também ficou parado, provavelmente aí se atualizando, né? Reciclando seus próprios conceitos, muitas vezes, né? E se preparando para seguir adiante a sua carreira. É um treinador jovem ainda, porém com bastante experiência. Acredito que vai nos ajudar bastante aí, tem um potencial, né? Já trabalhou, conhece alguns jogadores do elenco aí. Os que estão chegando aí, com certeza, ele não teve participação em nada, né, nesses jogadores, porém, treinador bom é aquele que pega o que tem ali, os ingredientes que tem, e faz um belíssimo bolo, né? Como diria seu Wilson, que não pode faltar é fermento aí, então, pro Jair Ventura. Então, assim, do que tinha de opção, Felipe, eu achei um bom nome justamente por esses elementos que eu acabei colocando aqui, né, nessa introdução. E fico satisfeito aí, mas também tem aquela coisa, se for para demitir daqui a pouco, né? Aí talvez uma opção mais barata inicialmente fosse melhor, aguardando novas opções de mercado. Eu cheguei a comentar durante a semana em alguns grupos aí, principalmente do Isto é Avaí, até de outros nomes de caseiros aqui do estado, né, que tinham passado justamente de olho no histórico da gestão, né? Mas eu acredito que não podemos nos basear, nos pautar pelo histórico e sim no que a gente quer daqui para frente. O que passou, passou, vamos ver daqui para frente. E daqui para frente, o nome do Jair Ventura, para mim, é um grande nome aí para o objetivo que o Avaí tem ainda nessa temporada, que é de conquistar o acesso. Eu concordo com isso que tu falou, Canhete. Se for para demitir, o Jair Ventura é um nome horrível, né? Porque tem que ter ele tem contrato até final de novembro, né? Foi anunciado pelo Avaí, mas, por exemplo, no Goiás, o Goiás chegou a pagar agora uma multa para ele que beira a casa dos R$ 1 milhão de reais, então o Avaí vai ter que manter ele até o final, acreditar no treinador e tomara que ele fique até o final da temporada. E também, se o Avaí subir com ele, eu acho que ele é um nome bom para uma Série A para o Avaí, porque ele é um treinador que já salvou alguns times do rebaixamento, então é o que o Avaí precisa em Série A. Então, tomara que ele dê certo. E você, comente aí o que achou do Jair Ventura. Eu e o Canhete gostamos da contratação dele. Agora a gente vai passar nos contratados, começar primeiro pelo JP, né, volante emprestado pelo Vasco, jogador de 19 anos, goiano, nasceu em 2005. Isso quer dizer que cada vez mais a gente está ficando velho para vai contratar um jogador nascido em 2005. Pé preferencial que ambidestro, aí, uma boa característica, 1,76 m, 62 kg, não é um cara muito alto nem forte fisicamente, tem
11 jogos aí pelo Vasco ano passado, e esse ano fez 2 jogos no Campeonato Carioca. Ele tem uma assistência num jogo da Série A. Eu diria que é uma aposta do Avaí, mas é uma aposta interessante, porque é um jogador promissor. Ele na base também era camisa 10. No profissional do Vasco começou a jogar mais como segundo volante, onde apareceu a oportunidade. Fez alguns jogos interessantes na Série A, mostra uma qualidade técnica boa, consegue aparecer ali na área, às vezes, pisar um pouquinho na área. Acho que ainda é um pouco. Falta um pouco de maturidade normal da idade, mas eu acho que para uma composição de grupo, é um jogador que cadencia mais o jogo, tem um bom passe. Em momentos que o Avaí, principalmente jogos em casa, que o Avaí vai ter mais a posse de bola, é interessante ter um jogador com essas características de bom toque, de bom passe. Ele também tinha bons números de desarmes pelo Vasco, então consegue defender razoavelmente bem. Então acho que é uma boa contratação, um bom empréstimo para compor elenco. Tu, Diego Canhete, quando eu vou botar o vídeo dele aqui na tela. Enquanto tu vai colocando o vídeo aí, então eu já vou dando meu pitaco aí sobre o João Pedro Murilo, né? O JP, novo reforço do Avaí. Ele que, como estão vendo no vídeo aí, ele finaliza, né? Ele tem essa característica, né, de aparecer bastante para o jogo aí, muitas vezes fazendo uma boa transição ofensiva, né? Quando rouba a bola e acaba distribuindo essa bola, ou até mesmo indo para a própria finalização, né? É um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa para a idade, não possui aquela imposição física, mas acredito também que a posição dele não exija tanto essa imposição física, porque ele não chega a ser um primeiro volante, né? Ele vai brigar ali pela titularidade. É um jogador que tem experiência já em Série A, né, apesar da pouca idade, e acredito que pela essa lesão que ele teve, né, no ano passado, aí, acredito que o Avaí é uma grande e excelente vitrine, né, para ele estar recuperando o futebol dele, o Vasco está recuperando o seu investimento e, de repente, até pensando já numa futura venda aí, caso ele se destaque nessa Série B. E caso também não aconteça, Felipe, que se acontecer alguma coisa de ruim, assim, que nenhum atleta está livre, né, de ter uma lesão mais grave, nenhum atleta está livre de ter algum problema, seja pessoal, clínico, enfim, é uma aposta que não traz tanto risco assim para o Avaí, porque o Avaí não precisou desembolsar como desembolsou com o Maurício Garcês, por exemplo, né, 2 milhões, para ter o cara aqui à disposição. Então, e eu acredito também que a composição salarial não está nos patamares do ano passado, nos patamares do ano retrasado, aí, que qualquer bagre estava ganhando 100 conto aí. Acredito que ele vem num investimento assim razoável para o Avaí, e é um nome que me chama a atenção aí pela pouca idade, porém já tem experiência, né, de Série A, mas enfim, a gente viu no vídeo, acompanhou aí, que é uma aposta que sim, que vale a pena o Avaí fazer. É esse tipo de prospecto de mercado que a gente esperaria, né, de um bom diretor executivo de futebol. Uma pena que só agora, no final da gestão, que está aparecendo esses prospectos aí. Então, é um nome assim de um risco. Eu acredito que o risco, custo-benefício dele seja muito bom para o Avaí. Então, eu acredito que vai nos ajudar bastante aí também. Desejo toda a sorte do mundo aí para o JP. Uma característica interessante dele, que eu que fiz esse videozinho dele, e até foi curioso, porque foi difícil fazer, porque não tinha um DVD pronto do JP, né? Então eu vi alguns compilados que tinha no YouTube do jogo completo de participação dele com a bola. Então eu vi erros e acertos, então deu para ter uma noção geral. Como eu falei, ainda falta um pouco de maturidade, alguns lances assim que ele poderia ter mais inteligência ali para Uma se melhor posicionar. tomada de decisão, talvez, né? Mas é melhor tomar decisão, ter aquela experiência de saber se posicionar bem, às vezes perde um pouco no corpo para algum outro jogador, mas uma característica interessante é que ele sabe jogar muito bem de costas, né? Então ele recebe de costas para a marcação e consegue girar com facilidade, dar prosseguimento na jogada, consegue fazer tabelas, então é interessante, principalmente porque ele pode jogar ao lado ali do João Vitor, do próprio Zé Ricardo. Se o Avaí quiser ter um meio-campo com médios, assim, né? Não precisando ter um meia camisa 10 como o Marquinhos Gabriel, o próprio Mendes, que é o outro contratado do Avaí que já faz tempo, foi anunciado antes até da final.
Então é um bom jogador, acho que é uma boa prospecção. E então deixa aí, galera, a opinião de vocês sobre a contratação do JP. Agora a gente pode entrar na próxima contratação para o ataque, né? Um extrema, diriam agora, um ponta, Léo Reis, jogador de 24 anos, que estava no Itabirito, então jogou o Campeonato Mineiro, 24 anos, carioca de Itaboraí, 1,74 m, 60 quilos, destro. Passar um pouquinho no histórico de carreira dele. Fez base no Serranense, aí Coimbra, onde se profissionalizou em 2021. Jogou no Coimbra B, Coimbra, teve um empréstimo aqui para o Vila Nova, de Minas Gerais, aí jogou Vila Nova, Tupi, e teve um empréstimo para o Sub-23, time B do Juventude. 23 jogou só no Coimbra, já passou pelo estado, né? Jogou pelo Camboriú ano passado, Série B do Catarinense, também passou pelo Vila Nova, que já tinha falado anteriormente, Democrata de Sete Lagoas, e esse ano esteve no Itabirito, no Campeonato Mineiro, e foi um dos destaques, né, da competição, um jogador que até, se vocês olharem no SofaScore, ele tem a terceira melhor nota do campeonato inteiro, um campeonato que tem dois times de Série A, né, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e dois times de Série B, né, o América Mineiro e o Atlético, e um time de Série C, que é o Tombense. Então, o jogador fez em 8 jogos, fez 2 gols e deu 2 assistências. Para um ponta, são números interessantes, sim. Ele se destaca mais pelo drible, jogador jovem ainda. Claro, o histórico de carreira dele não é incrível, né? Ele não passou por grandes clubes do futebol brasileiro, mas eu acho que esse tipo de contratação é interessante. Um cara que quer ainda uma coisa na carreira, na vida, precisa ainda está engatinhando, começando na profissão. Se destacou no último clube, estava bem no Itabirito, fez bons jogos, foi destaque do Campeonato Mineiro. Ele estava praticamente acertado com o Santa Cruz para a Série D, mas o Avaí atravessou e contratou ele. Acho que é um jogador que vai ser para composição de grupo, jogador de velocidade, correria, drible. Então, para o segundo tempo, às vezes o Avaí está ganhando, quer sair num contra-ataque, ou até um jogo que está perdendo, precisa de algum jogador para quebrar uma linha ali, conseguir uma falta, um escanteio, cavar um pênalti, quem sabe. Então, acho que é uma contratação interessante. Canhete, tua opinião aí sobre o Léo Reis? Eu boto o vídeo dele aqui na tela. Então, enquanto vai passando o vídeo aí com os lances, né, do Itabirito lá, do Léo Reis, a carreira dele. A carreira, né, o Avaí é o maior clube da carreira dele, né, até hoje aí, indubitavelmente. É um jogador jovem, ainda 24 anos, porém já com um acúmulo, né, de alguma experiência, né, no difícil Campeonato Mineiro, né, tem bastante experiência no Campeonato Mineiro ali, tanto módulo 1 quanto 2, né. Então, também é uma aposta que eu acho que é um custo-benefício muito bom para o Avaí, é mais um bom prospecto de mercado na minha avaliação aí do Eduardo Freeland, que está, no meu modo de pensar, né? Sim, se a filosofia é fazer mais com menos, eu acho que está conseguindo, pelo menos nas características aí dos atletas que estão chegando e no patamar que acredito que esteja pagando financeiro, né, para esses jogadores, acredito que são apostas válidas, pelo menos, como tu falou, né, um jovem ainda que busca algo na carreira, já jogou aqui em Santa Catarina, e acredito que para uma Série B pode sim nos ajudar bastante, pode contribuir, principalmente por essas características, né, de ponta aí com razoável velocidade, consegue chegar no fundo, consegue fazer um passe com certa qualidade e pode nos auxiliar justamente fazendo essas jogadas, né, escapando lá pelo fundo e de repente rolando para trás, para quem sabe o e-goat fazer muitos gols nessa Série B, pode nos ajudar muito aí a resgatar o nosso craque aí, a fazer muitos gols na Série B e quem sabe chegar lá no nosso acesso. Então é o tipo de contratação que me agrada, melhor do que trazer 3, 4 medalhões aí que já estão em fim de carreira, que não querem provar mais nada para ninguém e que muitas vezes o futebol está assim atrapalhando a vida pessoal do cara. Então, é uma característica boa, jovem ainda, que
que busca firmação na carreira e, por que não, de repente, até usar o Avaí aí no bom sentido, né, da palavra, usar o Avaí para dar um salto na carreira e, quem sabe, buscar um mercado internacional. E aí o bom é que só vai depender dele, né, para isso acontecer. Vai depender da dedicação dele nos treinamentos, no dia a dia. E aí, a hora que tiver, que o Jair Ventura achar que ele está pronto, entrar com ele aí, nem que seja no segundo tempo, para provar primeiro o seu valor. E também esperar a sua vez, né, na hierarquia aí do tempo de casa, e assim que estiver pronto, tenho certeza que o Jair vai utilizá-lo, e pelos números dele ali, 4 participações em gols em apenas 8 jogos, no difícil Campeonato Mineiro, acredito que são números, sim, bastante interessantes, e justifica, sim, avaliza a contratação dele, mais um bom prospecto de mercado do Avaí aí para essa sequência de campeonato. Não, e tu falou uma coisa interessante, né? O Campeonato Mineiro é um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil. Eu acho que, claro, atrás do Paulista, mas briga ali para ser facilmente o segundo mais forte do país, junto com o Carioca, até que o Gaúcho, em algumas circunstâncias, tem uns times interessantes. Então, ele estava num campeonato de um certo nível para campeonato estadual. Um cara jovem, eu acho que tem tudo para pelo menos demonstrar vontade. Não sei se vai dar certo, como eu disse, é uma aposta, assim como as outras 2 contratações que vieram de times menores, né, do Mendes e do Renan. Então, o Avaí até agora 4 contratações, e as 4 são mais apostas, jogadores que assim, não são de renome, jogadores como o JP de base, 2 mais novos e de times menores, como o Léo, que vem do Itabirito, o Renan, que vem do Caravaggio, e o Mendes, que é um jogador mais experiente, né, vai fazer 30 anos esse ano, mas também é uma aposta por nunca ter jogado futebol de alto nível. Então, o Avaí, claro, não tem tanto dinheiro como tinha da Liga Forte no passado, tá? Então, essa temporada está tendo que apostar em jogadores um pouco menos renomados, que para mim não tem problema nenhum, porque são jogadores que estão se destacando. Eu prefiro muito mais contratar um Léo Reis do que apostar num veterano, como o Avaí já fez outras vezes, assim, até para a mesma posição, o Rildo, que é um jogador que era de nome, veterano, mas não queria nada com a hora do Brasil aqui no Avaí. Então é melhor pegar um Léo Reis que está se destacando, tem velocidade, tem vontade, e o Avaí já apostou em jogadores sem tanto nome em Série B e já deu certo, né? O Avaí já conseguiu subir, enfim, então acho que é uma contratação interessante. Claro, apostas, né? Podem dar errado. Mas você, deixa a opinião aí nos comentários, o que achou do Léo Reis, o que achou de todas as contratações, se, putz, não gostei, quais jogadores que tu quer ver aí no Avaí, que tu viu se destacar no estadual também, pode dar uma cornetada no Freeland, falar, puta, eu vi esse cara aqui no estadual e o Freeland não viu. E aí, Kent, tem algum recado final? Não, o recado final aí para a galera, mais uma vez, aí deixar o like, né? Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude aí a cada vez alcançar mais pessoas ao longo do mundo aí. E, enfim, vire membro por apenas R$ 4,99 aí, que não dá nem um litro de gasolina, não dá, mas nos dá muito combustível para continuar fazendo conteúdos exclusivos aqui para a torcida havaiana, né? Um bom final de semana para todo mundo aí, um abraço, até a próxima.